Boa noite, boa tarde, bom dia. Sempre dessa maneira, porque você pode estar nos vendo agora, nos acompanhando nesse exato momento, mas também no horário da tarde, no horário da manhã, enfim, o horário você é quem decide. Uma boa noite, mais uma vez. Estamos aqui, 19 horas em Brasília. Repita. 19 horas em Brasília. Ao lado do Dr. Mário Henrique Cato. Dr. Cato, tudo bem? Mais um podcast Pod Blue. Aqui você pode e deve manifestar-se. Nós colocamos assuntos que estão borbulhando na semana. Dentre eles, esses assuntos, primeiramente, vamos deixar que o Cato fale, né? Não seja grosseiro. Boa tarde, Castelli. Boa tarde, amigos e amigas do Pod Blue. É muito bom tá aqui mais uma semana, né? E eu acho que a gente sempre vai ter assuntos. Apesar de que dizem que no Brasil tudo só começa depois do Carnaval, o mundo anda borbulhando. Então a gente tem muitas notícias. Borbulhando e pegando fogo, literalmente. Infelizmente pegando fogo. E aí é impressionante, né, Castelli? Que ainda tem gente que nega as alterações climáticas, negam as questões das mudanças do clima. E lá, eu vou até fazer um pequeno parênteses. O programa é seu, não sei se comentaram isso contigo. A gente, quando eu morava em Curitiba, a gente tinha um grupo que fazia acampamentos, né? Então a gente ia até o Pico Marumbi e lá a gente acampava, né? E era acampamento acampamento selvagem mesmo, né? Nada de camping, nada de banho quente, era acampar mesmo no meio da mata, né? E fazia, não era alpinismo, mas era trekking, né? Então a gente ia pelas trilhas e às vezes era um dia inteiro para subir o Marumbi, um dia inteiro para descer, dormia lá em cima, uma visão maravilhosa. Quem puder ir no Pico Marumbi, ele é muito bom, mas por isso eu da turma era quem olhava os boletins meteorológicos. Eu olhava na Folha de São Paulo, pegava as fotos de satélite que saía todos os dias, eu ia acompanhando a evolução das frentes frias, se tinha possibilidade de chuva ou não. Então eu sempre gostei muito disso. Então para mim a questão climática sempre foi um assunto como um pequeno hobby, né? E eu venho acompanhando as mudanças climáticas há muito tempo. Há mais ou menos uns 3 anos, Castelli, eu li um artigo de uma ambientalista, né? Uma estudiosa do clima. E ela falava nesse artigo científico que a gente tinha que aproveitar a vida como ela era, tá? Porque o prazo de 2 anos e tudo iria mudar. A gente não teria mais o que a gente considera como normal. Esse artigo é de 3 anos atrás, tá? E realmente depois disso nada mais foi como era antes. Vídeo que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi uma grande tragédia. Vídeo que aconteceu ano passado, em outubro, aqui. Tá certo que Blumenau, apenas fazendo um parênteses, essas situações de cheias, elas infelizmente vão se tornar muito mais frequentes do que horas são. E olha só, Castelli, olha a tragédia no Rio Grande do Sul, que foi de proporções incomensuráveis. Mas olha o que aconteceu na Líbia há 2 anos atrás, uma chuva extrema com rompimento de barragem, e lá na Líbia a gente teve mais de 2.000 mortos. Olha o que aconteceu na Espanha há poucos meses atrás. Olha o que aconteceu no deserto lá do Oriente Médio, na Arábia, aonde nevou, tá? No deserto, neve. E agora esses incêndios na Califórnia. E lembrando que Estados Unidos, algumas regiões menos, outras bem mais, nós estamos no inverno. Sim, mas até essa é uma característica importante, assim. No inverno lá é muito seco. Sim. Então, ao não chover, faz já muitas e muitas semanas sem chuva. Então toda a vegetação muito seca, e as casas também ficam com a umidade muito baixa, porque é diferente aqui. Por exemplo, você pega uma cidade como Blumenau, que tem uma umidade da mata
é uma coisa. Lá na seca que tem, eu já estive visitando aquela região, realmente é muito seco. Então lá tem uma seca enorme, com ventos de proporções muito grandes também, e aí juntou com os ventos. Então as alterações climáticas pegaram em cheio dessa vez os Estados Unidos, a Califórnia. E se prepare, Castelli, o clima vai nos cobrar um preço alto por tudo que esse sistema que explora os homens e as mulheres no trabalho, mas que explorou também nesse decorrer de toda a Revolução Industrial, explorou o clima, explorou o ambiente. E se os trabalhadores não se uniram em unidade de classe para fazer uma revolução anticapital, o clima vai fazer a sua revolução. E infelizmente vai pagar os donos do capital e vão pagar também os trabalhadores, a população, porque infelizmente os mais pobres vão sentir isso de uma maneira muito mais dura. Nós, seres humanos, ficamos tomando da mãe natureza, que é uma mãe, de fato é uma mãe. Só que cada vez buscamos mais, tiramos mais recursos da mãe natureza, e tem horas que a mãe natureza vira madrasta, que ela vai buscar, ela quer de volta, é justo, é de direito. O Castelli, não é que ela vira madrasta, né? A minha mãe era muito calma, assim, né? Da onde, mãe, tu estiver aí acompanhando, a minha mãe era uma pequenininha, uma japinha de 1,50 m e pouco, tá? Essas são as mais perigosas. Pequenininha, magrinha, calma, sossegada, voz tranquila, mas quando a gente tirava ela do sério, meu amigo, era dura. Então, as mães também são duras, tá? Então, assim, não é só coisa de madrasta não, tá? As boas mães, na hora certa, elas são muito assertivas, duras, contundentes, e uma lambada de uma mãe na hora certa, no momento certo e pelo motivo certo, dói muito, mas é muito educativo. E só a mãe tem chinelo que faz curva, com GPS, elas não erram um chinelo, cara, impressionante. Então, a gente estava comentando, né, que é uma semana, é o início de um ano borbulhante, né, e ele é mesmo, né. E aqui para Blumenau também vai ser borbulhante aí no decorrer aí do ano, né? Você certamente e os amigos devem ter visto as imagens. São imagens no que se refere a esses incêndios em Los Angeles, na Califórnia, são aterradores. Mais de 2 dezenas de pessoas morreram, muitos perderam absolutamente tudo. Desde os mais ricos ao mais pobre, todos virou pó. Mas o que me choca mais, e eu confesso a você que hoje, vendo as imagens que eu tenho aqui, mais para frente podemos ter esse recurso de colocar, você vê os animais, cara, eles desesperados, não ter para onde ir e o que fazer, segurando os seus filhotes, cara, é um negócio que tem que ser muito forte para não ir às lágrimas. Eu acho que tá muito... A gente talvez aqui tenha vivenciado isso melhor quando o Pantanal pegou fogo. No último ano daquele desgoverno do Bolsonaro, que vai ser preso em breve, né? Tá, falta um pouquinho, já demorou, mas eu até acho que estão levando no tempo certo para que não sobre... Estão sendo feitas não de solavanco, não de afogadilho, estão sendo feitas com dando para ele toda a benesse da dúvida e de tentar justificar-se e recorrer. E no último ano do governo Bolsonaro, que teve os incêndios no Pantanal, pela diversidade, pela exuberância que é o Pantanal, a gente viu muito mais animais mortos lá, né? E na época o líder da nação teve uma das suas frases terríveis: não, a Amazônia não pega fogo porque é só a água que tem lá. Seria cômico se não fosse trágico um líder da nação na época mandar uma dessa. Impressionante. Impressionante. Mas é isso, né? Então,
A gente deu toda essa volta aqui para poder dizer boa tarde, bom estar aqui nesse início de ano que, pelo visto, promete. Deixa eu só atualizar, eu acho que tem uma coisa importante, né, que a gente tem aí para colocar. Início do ano, a gente nem conversou isso no último programa. No dia 2 de janeiro eu protocolei junto ao Ministério Público, e é por isso que ele é tão borbulhante, né? Protocolei no Ministério Público uma série de denúncias que foram feitas, que chegaram a mim, mostrando que talvez, né, eu vou dizer talvez, porque o Ministério Público vai ter que avaliar, mas na minha humilde, né, opinião, eu não sou nenhum especialista na área jurídica, mas houve um abuso do poder econômico da última gestão. Eu te compartilhei esse material lá no início do ano. Um calhamaço. Sim. E um abuso de poder político e econômico da antiga gestão para beneficiar a atual chapa. E outro que se beneficiou era o ex-secretário de Educação, que era candidato a vereador, né? Então esse material a gente encaminhou ao Ministério Público e espero que eles avaliem com muita seriedade, né? Todos os advogados que avaliaram dizem que tem materialidade, tem, né, indícios fortes, e que o Ministério Público Eleitoral tem que avaliar. Tem que se manifestar. E que, se isso realmente acontecer, a gente põe em xeque tanto a chapa à prefeitura como a candidatura do ex-secretário de Educação, atual secretário de Educação e vereador eleito, né, o senhor Alexandre Matias. Então, que a gente possa pedir para o Ministério Público avaliar isso com muita calma, porque qual foi a denúncia, a questão não é calma propriamente dito, avaliar com seriedade, isso. Que eu penso que eles têm. E o que aconteceu? Eles começam um programa de distribuição de material escolar, tá? Aprovado no ano da eleição, então ele aprova-se no ano da eleição e não poderia, tinha que se aprovar um ano antes, pelo menos. Eles fazem uma compra... 6 meses antes das eleições e 6 meses após não pode ter... E eles fazem a compra do material, que é importante, né? Entregar o material escolar às crianças, sim, né? Mas não no ano eleitoral. E aí o mais suspeito de tudo, que eles entregaram esse material antes das eleições, porque ele poderia ser entregue no final, em novembro, que já passou as eleições, mas eles entregaram antes das eleições. Então, um farto material escolar para o ano seguinte. Exatamente, era para o ano de 2025, que nem começou ainda. Então, se quisesse entregar esse ano, poderia ser entregue esse ano, mas eu quero que seja adiantado. Então poderia estar sendo entregue em novembro, em dezembro, tá? Que aí não teria nenhum problema. Mas ele entrega esse material antes disso. No mínimo suscitou muitas suspeitas. No mínimo. Então eu espero que essa denúncia borbulhe, tenha o efeito como se fosse um vulcão, como o Monte Vesúvio, porque é o que merece daqui à frente essa denúncia, né? E aí eu faço votos, né, de que o Ministério Público tenha celeridade e muito compromisso com a verdade, com a lei, para que isso possa realmente dar seguimento, né? Aproveitando que você abriu falando das intempéries que vão estar, e de fato isso vai acontecer, infelizmente com bastante frequência e cada vez piores, uma coisa que inevitavelmente o Alto Vale, o Médio Vale, o Vale do Itajaí, aonde nós moramos, aonde você mora, está suscetível a, como a gente colocou, a cada vez mais cheias, muitas enxurradas, deslizamentos e toda sorte de coisas ruins, em que o vale
do Itajaí, infelizmente, está passivo. Nós temos relatórios e o que se refere às medidas de contenção das cheias por parte do governo não estão sendo claras. E olha que é uma coisa que precisa ser feita. Isso pode, Ricardo? Não ter clareza com relação às coisas, os manuais, não só as formas com que você está fazendo as contenções e não estão sendo colocados a público. Se isso depois da última cheia, o que está fazendo, o que está sendo feito com relação às barragens, nada disso está sendo colocado. Não pode, tá? Não pode, não deve, e ele é um problema muito grande, tá? Porque os problemas ambientais vão acontecer cada vez mais e a gente... Só para você ter uma ideia, né? Agora, sabe, lá na Patagônia é o extremo sul da Argentina. Apesar do nome ser chamado de Terra do Fogo, lá só tem gelo, porque ele é o lugar mais próximo ao Polo Sul, né? Então lá geralmente é muito frio, neva bastante, faz muito frio, ventos geladíssimos, né? A gente está com uma onda de calor. Sabe quantos graus estava na Patagônia ontem? Não. 40 graus. Você está de brincadeira. É uma bolha de ar quente que se formou no sul do hemisfério sul, tá? Tá pegando. Isso é uma calamidade. Atingiu a Argentina, Paraguai, tá? E vai entrar pelo Brasil pelo oeste. Então vai pegar o oeste de Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul, oeste do Paraná, oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E vai ser um calor infernal, tá? Então uma bolha de calor com agora, poucas vezes visto. Você imagine nessas regiões cuja a umidade é considerável, em particular, vamos colocar aí Mato Grosso, tem uma sensação de a umidade lá é galopante, alicerçada com essa onda de calor, essa bolha de calor, essa combinação é dramática. Dramática, sim. E aí o que acontece com essa... E olha só que a gente teve um verão até agora muito ameno, né? E aí ele, ao encontrar, e sempre que se encontra uma bolha de ar quente com uma massa um pouquinho mais fria, nessa fronteira pode ter os temporais. Então a gente há risco de temporais na área de encontro essas duas massas. E a gente vai ter que encontrar também no decorrer agora dos anos muitos eventos extremos como esse. Então a gente já teve excesso de chuva, pode ter a seca. Lá no oeste do Rio Grande do Sul está em seca já. Então a ausência de chuva meteorológica, que eles chamam, a chuva agrícola, que eu vi uma meteorologista falando, que é a chuva que traz repercussão para a lavoura. Porque às vezes aquela chuvinha de 5 minutos não chove nem molha, né? Então aquela chuva que realmente molha o solo, que traz benefício para a lavoura, já estão há meses sem. Não pode ser uma chuva torrencial, que aí você arrebenta com toda a agricultura, mas na medida certa, isso não está acontecendo. Isso, então a gente já está em processo de talvez ir numa seca lá, né? E a gente sabe que quando isso se alastra, pode também chegar aqui no oeste de Santa Catarina. Eu li na revista Veja já fazem uns 20 anos, talvez 30, mais de 20, absoluta certeza. Uma matéria referente ao Rio Grande do Sul, parte do Rio Grande do Sul virar deserto. Isso eu estou falando há quase 30 anos, se não, eu não me lembro agora, não consigo, mas é bem mais de 25 anos, eu acho que é 30, 3 décadas, que há 3 décadas a situação no Rio Grande do Sul estava se aproximando de um Nordeste. Você entendeu? Não é difícil agora você mensurar e visualizar esse cenário. Sim, para ver então que é muito duro, e por isso que quando você fala aí, fazendo esse link todo com aqui em Blumenau a gente tinha um centro que cuidava
Começou como o nome de Projeto Crise. E depois virou CEOPS, né? E eu não entendo ainda porque que a prefeitura tem tanta dificuldade em se aproximar à FURB. Quando a gente tinha governos progressistas, populares, que foi o governo Décio Lima, né? Um governo popular, não só do PT, mas de vários outros partidos de esquerda, ele tinha uma proximidade com a FURB muito maior, tanto que lá tinha o CEOPS, e eles foram desmantelando isso. Então o CEOPS foi deixado de lado, né? Hoje a gente tem a Defesa Civil, né, cuidando disso, só que aí sem nenhuma transparência, porque quando você tem esses dados e esses alertas ligados à universidade, ela é aberta a toda a comunidade acadêmica e também à comunidade, né? Então isso é muito bom para a gente poder trabalhar, se preparar, de entender o que a gente tem. E hoje, com esses dados mais fechados, a gente não tem isso para preparar. Então, se a prefeitura entende que ela tem que ter todos os dados e não vai repassar para ninguém, isso para mim não é uma gestão democrática. Próximo e baseado em mim, na minha pessoa. Na época de jornalista, atuante, evidentemente, e depois os mecanismos que eram disponibilizados, e eles eram disponibilizados a todos. Alguns, como foi o meu caso, diante de especialistas, eu conseguia ligar A, B e C e saber que daqui a 3, 4 horas a coisa vai ficar melhor ou vai piorar. Porque esses dados que eram disponibilizados à população, como você bem colocou, hoje não é. Você não tem como, baseado naquilo que eu vivenciei, eu não consigo mais fazer algumas perspectivas de melhora ou de piora, sabe? Eu estou perdido, estou tateando no escuro. Isso não deveria ser. Isso não pode, cara. Não pode. Isso não pode mesmo. E a gente vai ter que reconquistar esses espaços dentro da sociedade. Porque num grupo político que está aí há mais de 20 anos, né? E eles estão se acostumando a construir política pública sem consultar ninguém, sem deixar uma abertura, uma transparência para que as pessoas possam avaliar, contestar, contribuir, porque esse é o papel da população, contribuir na elaboração das políticas públicas. E eles estão acostumados a não fazer dessa forma, então a gente fica muito refém de que tenha uma pessoa muito iluminada no cargo X ou Y que não faça burrice, que não faça bobagem, que seja competente, que não esteja lá só porque é indicado político de A ou B. E, infelizmente, quando a gente olha para os nossos... Mas essa foi uma promessa do atual prefeito, que colocaria só técnicos comandando as pastas. Não estamos vendo isso a rigor. Eu ainda tenho dúvidas, né? E muitas dúvidas. Uma das coisas que levantaram nesse relatório são as comportas, principalmente a de Mirama, que é sempre um caos, e na última enchente, a morosidade de fechá-las, teve que negociar com índios e tudo mais, aquele velho drama, continua sendo um drama e não está sendo verificado. Depois de tudo recente, nós estamos falando do ano passado. As coisas são recentes e vão esperar de novo uma outra catástrofe. É isso? Sim, eu acho que é isso que eles são. Apesar de que eu vi uma movimentação esses dias do governo do estado conseguindo fazer uma manutenção lá. E aí só deixa eu, para ver como você é um cara antiquado, né? Um pouco. Tu citou os povos originários como índios, né? É que eles já não gostam desse termo porque ele está ligado quando as caravelas de Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral chegaram aqui no novo continente, eles estavam teoricamente buscando as Índias. E quando eles chegam aqui, eles colocam os povos originários, os ameríndios, tá? Os povos originários das Américas como os índios da Índia. Então, hoje eles gostam muito de ser usado como povos originários, né? E eu acho que tá correto. Mas, só para você ter uma ideia, né? Por que quando eu tive lá... Mas aí, permita-me, eu sou um cara antiquado e o programa está para isso.
eu vou ter uma certa dificuldade. O originário, né, pô, qual o problema de povo indígena? Mas tudo bem, você está falando. Eu tive lá nas enchentes que teve no início do ano passado. Aonde? Lá em José Botê, aonde tinha a represa lá. E início do ano passado? Perdão, 23, né? Foi em outubro, né? Não, foi 23. Foi em outubro de 2023? Quando teve a enchente em Itaió. Vamos buscar aqui o dado. Eu jurava que era em outubro. Não, foi na outra. Foi durante o Oktoberfest de 2023. Isso. É para ver o tempo passa, o tempo voa. Exato. E a poupança. Lembra disso? Exato. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança continua numa boa. Violento, você sabe disso. Sim. Bom. Envolvendo o Banestar, aí vamos. Sim. A grande questão dessa represa ali em José Botê, Castelli, é que quando eles fizeram a represa, as áreas mais férteis e que eram dos povos originários do Xoclen Lacanô, dos Lacanô Xoclen, era a área que inundava com a represa. Então eles tiveram que sair das áreas agricultáveis, das áreas férteis, para ir em áreas de beira de morro, que aí já não dá mais para fazer agricultura, dá, mas com muita dificuldade, e eles sem maquinário, sem ferramenta adequada. Então, os que saíram de lá não conseguem fazer agricultura, e os que ficaram, essas aldeias que ficaram nessa região, quando a represa encheu, inundou tudo. Então, qual foi o dilema deles? Ou a gente morre de fome, porque a gente não consegue mais viver da terra, ou morre afogado. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho... Gerou um problema lá. Então, quem saiu de lá, dessa terra, teve que buscar trabalho em outros locais, aí eles estão buscando trabalhos em indústrias na região, e aí lá eles são discriminados, são maltratados, eles são tidos os piores trabalhadores. Se alguém tem que sair, sempre é o Lacanô Xoclen, e assim eles vão acontecendo. E aí esse contato dos povos originários com o homem branco, como eles chamam, gera um choque cultural, e não adianta, aumenta o índice de depressão, aumenta o índice de alcoolismo, aumenta o índice de várias doenças psiquiátricas, né? Além das outras doenças que eles estavam até imunes, e que com a vinda, a proximidade do branco, piora, né? Muito. E aí o que eles fizeram então? Eles foram lá e sabotaram a represa, para que não pudesse mais fechar as comportas. E eles puderam voltar para as terras, antigamente, para poder plantar, para poder viver da terra. E aí ficou nesse imbróglio décadas, né? Ainda está, né? E aí quando chegou o ano passado, que a força, eles fecharam as comportas, ano retrasado, todas essas aldeias se inundaram de novo. Então é um problema social grande, gravíssimo, e que ele tem o lado, sim, que a gente tem que pensar na segurança. É um problema porque quando você não tem vontade política, certo? Esse problema já existe há mais de 4 décadas, certo? Seguramente há 4 décadas, mas é mais. Mas 40 anos não é tempo suficiente para ter resolvido isso. Recursos para isso tem, estudos para isso tem, e com o dinheiro que o governo... Meu Deus, é falta de vontade política. Simples assim. Falta de vontade política, simples assim. É isso mesmo. Acho que você resume, tá? E é basicamente disso, né? Entendemos que esse povo sofre, mas se não fecharem as comportas quando a água vem, muita gente vai sofrer. E sofre. Você entendeu? Você está ali caminhando no fio da navalha. Por falta de vontade política. Tá? Pegando um assunto e aí mudando o rumo da conversa, tá? A gente tem uma notícia aqui do Informe Blumenau, né? E eu acho que é uma notícia importante, né? E o nosso companheiro aí de chapa aí, o Giavolpato, apresentou hoje uma proposta para proibir que
golpistas ocupem cargo público em Blumenau, né? Então é uma lei de 2011 que já veda a contratação de condenados na justiça, né? E a gente tem aí algumas pessoas dentro de Blumenau que estão em processo, né? Que estiveram no 8 de janeiro. Isso. E aí, então, sendo processados, sendo condenados, para falar a verdade, o que o Volpato coloca é simplesmente cumprir a lei, né? Então, uma lei importante e espero que seja cumprida. Não haveria necessidade de fazer uma lei para que se cumpra a lei que já existe. Aliás, isso é rotineiro nesse país, né? Sim. Mas eu acho que é importante para relembrar a data, né? Sim. Porque o 8 de janeiro passou, eu acho que foi uma data que a gente tinha que comemorar mesmo, foi o ano da resistência a um golpe. E alguns podem falar assim, mas golpe, mas como assim golpe? Assim, golpe é que... A partir do momento que você invade vários locais, depreda, acaba, quebra, e o intuito era muito mais do que aquilo, isso é um crime contra a pátria, isso é lesa pátria, isso é contra a pátria. Sim. Aí e militares que foram coniventes com isso, eles têm que pagar também. Aí não é só conivência, né, Castelli? Tem um grupo que foi usado com bucha de canhão, né? Que foram os patriotas. Patriotas que vão contra a pátria não é patriota, né? É golpista. Para mim é golpista. Enfim. Mas foram usados e foram lá fazer a baderna. Só que no meio desses patriotas, a gente tinha uma omissão e um auxílio da Polícia Militar do Distrito Federal. Então teve o uso de uma força policial. A gente teve um batalhão dos Kids Pretos, que é um batalhão de operações especiais, sediada lá em Anápolis, tá? Em Goiás, e que é do Exército. Que são chamados especialistas em causar turbulência num conflito armado com outra nação. Eles são especialistas em causar o caos naquela localidade. Então tinha também uma força especializada do Exército brasileiro. Para orientar aqueles que lá estavam. Então estava lá. Então você tem a bucha de canhão e você tem os que propiciaram a logística, que é a Polícia Militar do Distrito Federal, e você tem os Kids Pretos, esse batalhão especial para organizar as ações, tá? E você tem do alto escalão do governo passado, do golpista inelegível e futuramente condenado, vários militares de alta patente tramando, organizando, e aí é uma coisa muito maluca, né? Os caras vão, escrevem o planejamento do golpe, gravam. Inclusive, na época, o comandante em chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Não é pouca coisa, não. Sim. Não, é muito sério isso. Ele só não foi à frente porque eles queriam apoio também do Exército e da Marinha. E da Aeronáutica, porque a Marinha já estava dentro. Então, por muito pouco não teve o golpe. Exato. Né? Porque grande parte do Exército não quis entrar nessa ciranda de novo, fazendo uma releitura de 64. Então, acho que lembrar o 8 de janeiro é importante, a resistência ao golpe. Foi uma resistência, e assim, ainda bem. Tem o Nelson Rodrigues que falava, né, que o problema do mundo não vai ser pela capacidade dos imbecis, mas pelo número deles. Porque eles são muitos. O mundo será dominado pelos imbecis, não pela sua capacidade, mas pela sua quantidade. Então, o Nelson Rodrigues era um sábio em muitas coisas, né? A nossa sorte foi que eles eram muito imbecis. Porque não teve uma resistência organizada do setor democrático do Brasil. Quando a gente vê que a guarda presidencial não conseguiu segurar os golpistas, a polícia parlamentar não conseguiu segurar tal, então eles realmente tomaram o governo. Por algumas horas eles tomaram o governo.
E para retomar isso foi muito mais por sorte, por incompetência desse bando de malucos. A incompetência deles é espantosa, chega a ser espantoso isso. Eles deixarem documentos. Nem os três patetas conseguiriam fazer coisa mais terror. E que bom que eles são idiotas. Casselli, eu te mando documentos secretos e que você tem que deletar. Aí tu deleta do teu computador, mas deixa na lixeira do teu computador. Meu Deus do céu, é uma burrice enorme, né? Atroz. Não, mas eles... tem uns que guardaram na escrivaninha com chave. Né? E eu acho que eles não se dão conta que tudo que vai para impressora, as impressoras hoje têm memória. A impressora é um mini... E tem a nuvem. Eu sou um cara analógico ainda, Cato. Mas a nuvem pode depor contra. Não é só a nuvem que vai chover e vai dar enchente aqui. Entendeu? Tem muita coisa que ficou na nuvem. E aí a impressão desse plano do golpe na impressora do Palácio do Planalto é impressionante. Mas enfim, aí a gente tem esse 8 de janeiro, resistência ao golpe, e fazer mais um ato, tá? Para celebrar a resistência ao golpe é importante. Então, 8 de janeiro acabou de passar e é importante a gente lembrar a data. Fazem menos de 7 dias de um ano. E é importante que tenha uma iniciativa como essa. Então, saudar aqui o Volpato por fazer disso, por pautar a sociedade aqui, porque a gente precisa entender disso, que a gente vai precisar pautar isso, para que muito da nossa população entenda. Sinal de vida inteligente na carcaça do Volpato. Essa matéria está no Informe Blumenau, certo. Tá? E no Informe Blumenau a gente tem essa matéria, tá? Sobre isso. E só fazendo uma pequena correção do programa passado, tá? Sobre a tarifa de ônibus, a Blue Mob pediu 9,9 e a AGIR, a agência reguladora, jogou para 8,89, tá? Então não é a prefeitura que fez isso. Mas a prefeitura estava concedendo 8,98. Isso. Não, isso foi a AGIR que foi a prefeitura falou que não vai acatar. Que não vai acatar. Ela não definiu os novos valores ainda, mas a coisa borbulhou e também mesmo que ela venha com um valor muito menor, que venha de 9 e pouco para 8, quase 9, mesmo que a prefeitura acate um valor muito menor, se ela sair ir para 7 ou 7,5 ou para 8, é um aumento exorbitante para um serviço horroroso que eles prestam. E você citou um exemplo muito importante do bairro de Guarulhos, na Grande São Paulo. Aliás, no Santo Amaro. Desculpa, eu falei Guarulhos. Guarulhos, Santo Amaro. Santo Amaro, que é um bairro de São Paulo, capital. E ali os ônibus de primeiríssima geração, qualidade e assim, seguem por R$5 a passagem. E com linhas, muitas linhas. E aqui não se tem linhas, como tinha outrora, e os ônibus, não prefiro nem comentar. Casselli, você tinha um assunto importante para a gente falar sobre segurança, né? Sim, um levantamento, uma pesquisa feita pelo departamento da prefeitura, de que o bairro da Velha, deixa eu pegar a rua mesmo, tem vários bairros, mas Velha em especial é o bairro com mais acidentes automobilísticos no ano de 2024. Está aqui, com isso, um levantamento da Guarda Municipal de Trânsito em 2 meses anteriores. A Rua Bahia é a rua com mais, e olha, acidentes. Não é aquelas pequenas avarroações, porque muitas vezes não chamam nem a guarda, né? São laudados. São 112 acidentes registrados nos últimos 2 meses, acidentes de pequeno a grande porte, com razoável gravidade. A Rua Bahia é a campeã de acidentes automobilísticos. O Blumenau tem um problema gravíssimo, Castelli.
Quando a gente olha grandes cidades, né? Você sabe que eu tive de férias, eu fui para Natal, né? Eu acho Natal uma cidade belíssima, tem além disso, uma grande capital, né, do Nordeste, né? O que me chamou a atenção de Natal, que apesar das avenidas largas, 4 pistas, 3 pistas, né? O trânsito lá anda lento, devagar. Nem tem tanto sinaleiro, pardal, controlador de velocidade. As pessoas andam devagar. Então eu lembro que eu estava numa avenida larga, 4 pistas. As pessoas, no caso, não têm pressa de chegar. O pessoal andando 80 a 60 por hora, tranquilo. E eu devagar, apreciando aquela vista maravilhosa, achando que eu estava atrapalhando o trânsito, não. Eu estava até mais rápido do que eles. Então, só faltava você de férias ter pressa, aí eu não aguento. Né? Então, só para você ter uma ideia, como a gente tem uma educação no trânsito aqui ruim, eu acho que a população aqui vai ter que ter muita educação no trânsito, que é uma grande tarefa da Guarda Municipal. Então, a Guarda Municipal tem que aprender que o papel primordial dela é a educação no trânsito. Às vezes eu fico achando que eles acho que estão num filme de Hollywood, essa entendeu? A conversa vai até mais além e entra na esfera estadual. O Detran deveria, porque aí você citou educação, e isso tem. O que é educação? Você formar novos motoristas, não é colocar está surgindo mais um assassino no trânsito, não que todos sejam assim. Mas, cara, você vê atrocidades no trânsito. O cara que vai dar seta para entrar à direita é da esquerda. Sim. E aí eu acho que essa coisa que a gente tem, esse fetiche que os agentes das forças de segurança têm pelos filmes de Hollywood, achando que vão ser o Rambo, o Schwarzenegger e tal, e que vão ser que nem Velozes e Furiosos, que tem que chegar, correr, tá deformando a cabeça deles. Sabe por quê? Eu fui... é um exemplo meio bobo, tá, Castelli? Mas eu acho que é o símbolo disso. Eu fui trabalhador do SAMU por uns 6 anos. Minto, 4 anos, tá? Foram 4 anos no Rio Grande do Sul e a gente então lá... E lá no Rio Grande do Sul, o SAMU atendia o trauma. Aqui quem atende trauma é mais o bombeiro. Lá quem atendia o trauma era o SAMU. A gente atendia toda a parte clínica e também o trauma. E quando a gente precisava de um apoio, quando tinha vítima encarcerada, presa nas ferragens, chamava os bombeiros. E tinha uma coisa muito legal, assim. Você vai em atendimento de urgência, emergência, código 3, sirene ligada e luzes ligadas, giroflex ligado. Você resgatou o paciente, ele está estável e eu vou para o hospital tranquilo que o paciente está estável, sem sirene, aí é código 2 agora, e só o giroflex ligado. Eu saio do hospital e me dirijo à base, que eu não estou agora de serviço, desligado. Tudo desligado. Esse código 1, 2 e 3, ele é o código igual para a polícia, para os bombeiros, para a guarda de trânsito. E aí, o exemplo que eu dou aqui para ver como tem um fetiche da cabeça deles, que parece que eles estão num filme. Eu canso de ver viaturas da polícia e da... Em alta velocidade, não. Da polícia, dos agentes de trânsito, em deslocamento simples, que tu vê que eles estão só indo, voltando à base, indo fazer uma coisa que não tem nada de serviço, com o giroflex ligado. E isso incomoda à noite. O motorista que está lá incomoda, atrapalha, chama uma atenção desmedida. Veja só, posso estar desinformado em relação a isso, porque faz algum tempo que não atuo nessa área. No caso específico da Polícia Militar, que é uma polícia de policiamento ostensivo e preventivo, eles não podem estar sem o giroflex ligado. Eles estão... Isso até... Mas porque quantas vezes isso já aconteceu na década de 80 e 90,
Eles autuarem, entrarem em ação e serem condenados porque não estava o giroflex ligado. Mas quando você está num patrulhamento simples, mas aí, que não está numa missão, que está num patrulhamento simples, o ideal é que tu seja desligado, até para você não chamar a atenção do bandido. Porque se você já chamou a atenção, o cara já se escondeu. Quando você vê que tem alguma ação, ou porque recebeu um chamado tal, aí você liga o giroflex e liga a sirene se necessário. Então, essa é uma função que, só para trazer para a gente de trânsito, mostrar que às vezes eles têm esse fetiche do filme, isso e aquilo, e eles acham que o trabalho deles é fazer essa cena de filme, sair correndo, giroflex, isso e aquilo. É que o trabalho da Guarda Municipal de Trânsito, não adianta eles irem em desembalada, porque o acidente já aconteceu. Quando o trabalho principal deles é educação. Então, acho que isso falta aqui. E aí, tem às vezes, eu acho que são pessoas que não estudam e às vezes fazem bobagem, como o nosso ex-vereador, e aí eu vou até procurar aqui para não falar bobagem, mas teve um vereador, tá, na legislação passada, tá, que fez uma lei para proibir os controladores de velocidade, os famosos pardais. Um absurdo, Castelli, porque se a via ela é de 50 por hora, se o cara passar 80 e levar multa, é porque ele está fora da lei. Se ele tira, mas a indústria da multa. Não é a indústria da multa. A indústria da multa, se eu colocasse numa via que é 40, colocasse o pardal a 20. Aí sim a indústria da multa. Mas se a via é 50 por hora e eu boto um pardal a 50... E teve um momento na cidade que estava um carnaval. Tinha ruas com esses inibidores de velocidade a 40, tinha uns que eram 50, outros eram 60, isso tem que ter padronização. Mas depende, se eu tenho uma rua, que é uma rua, por exemplo, daqui, de onde a gente está, aqui é 40 por hora, se tivesse que botar um pardal nessa rua é 40, mas na Hermann Ruscher, tá? Lá é 60. Ok? Então eu tenho que ter. E aí a gente que está dirigindo, a gente tem que saber qual é o limite de velocidade. Tem que estar afixado. Qual é o limite da via? Só que você permitir que você ande mais rápido do que o permitido. Eu passo muito na via expressa lá da Fortaleza, tá? Ali virou uma pista de racha, Castelli. Sim. Então você vê um monte de carrão vindo, eles fazem o retorno ali perto daquela cervejaria Observatório, eles fazem aquele retorno e aí eles voltam fazendo racha até o centro. E é esse o trajeto que eles ficam fazendo no editor, porque é impressionante lá, no final de semana, vira e mexe, você vê marca de pneu em uma curva que não é tão fechada, mas ela só acontece coisa lá porque o cara não estava a 80 por hora. Sabe como é que eles fazem esse racha? Eles desligam os faróis, eles ficam no escuro, o que torna a coisa mais caótica ainda, se ela já não era. Então, você ter isso, né, essa estatística da Rua Bahia como com muitos acidentes é verdade, e quando a gente olha o trânsito em Blumenau, infelizmente é o esperado. Então a gente teria que ter leis, não é leis, a gente tinha que ter cumprimento severo das leis. No estado, aquele trecho que você está saindo de Florianópolis, certo? E vai chegar Meia Praia, vai chegar em Balneário Camboriú, aquele trecho. A gente voltando do campeonato de futebol de Minas, eu já vi cada situação dos caras fazerem racha, eles desligam todo o carro, certo? Todas as luzes, eles vão no escuro. E vão... Cara, perigosíssimo aquilo. Castelli, tem uma coisa que eu não consigo entender aqui em Blumenau, né? E eu acho que a gente vai ter que ter uma severidade para lidar com isso. Quando a gente anda às vezes à noite aqui, eu não vejo
blitz da lei seca. Para qualquer cidade que a gente vá no Brasil, Rio de Janeiro, uma cidade boêmia, tem blitz da lei seca, só para fazer o bafômetro. São Paulo tem, Curitiba tem, Porto Alegre tem, todas as cidades com que eu viajo. E olha, eu posso não ser o maior turista do mundo, mas eu gosto de viajar, tá? E lá, em quase todas as cidades, tem as blitz da lei seca. Por que Blumenau não tem blitz da lei seca, Casselio? E porque tem muito mais na época do Oktoberfest. E pouco, né? Se a gente for pensar, ainda pouco, né? Sim. E é impressionante que a gente fica tão mal acostumado com isso que ninguém mais aqui se preocupa em tomar uma cervejinha, duas e ir para casa dirigindo. Quando eu vou a outras cidades, eu converso com amigos meus, é impressionante. Eles vão para algum jantar que ele vai tomar uma cerveja ou outra, ele vai de Uber, ele vai de carona, porque não. Daí falou assim: não, aqui tem um risco muito grande de pegar a blitz da lei seca e se pegou, danou-se. Agora vamos para o assunto palpitante e o último do programa de hoje. Não somos especialistas no assunto. Deu medo? Limite, taxação, como é que é? O cerceamento da Receita Federal, o PIX. Senhores, não tem limite para PIX, não tem taxação, seja ela qual for, no que se refere a valores de PIX, certo? Porque de 5 mil para cima você vai ser taxado, você vai pagar um imposto, você vai ter que se apresentar na Receita Federal. Pelo amor de Deus! Cato, isso pode? Casselio, o que não pode é fake news, o que não pode é distorcer a realidade para fazer... Isso é uma sabotagem ao governo, tá? E ela é cotidiana e rotineira. Cotidiana e rotineira. E eu acho que isso a gente vai ter que... Eu não vou dizer que nós, do campo progressista, campo popular, a gente tem que aprender essas armas. Porque a gente não faz isso e a gente vai fazer a disputa política, tá? Com assuntos sérios, com problemas reais da população, e a gente não fica criando espantalho, porque isso é o espantalho, é o causar o medo, né? É que nem você combater fogo com fogo. Quando, por exemplo, aqui em Blumenau, né, e eu gosto de falar disso porque eu acho que é assim que a gente tem que começar a agir mais, tá? Quando aqui a gente teve um problema, quando o ex-prefeito Mário e a vice usavam as vacinas na época do Covid para benefício próprio, a gente vai lá, faz a denúncia no Ministério Público, faz isso, encaminha numa ação, eles têm que pagar uma multa, pagaram quase 50 mil de multa. Isso é uma maneira séria de fazer oposição, é usar um problema real. Eles usaram a máquina pública para benefício particular, usaram informações públicas de interesse público para benefício pessoal. Eles tinham que estar presos. Não foram, porque o Ministério Público foi, no meu modesto ponto de vista, benevolente e omisso. Para mim, eles cometeram um pequeno crime ao fazer isso, tá? Mas, enfim, ofereceram um acordo de não persecução penal. Ao não criminalizar essa situação, eles cometeram um crime. Isso. E aí eles ofereceram um acordo. O prefeito e a vice pagaram quase 50 mil reais e ficaram livres. Era para Maria Regina ser declarada inelegível, não poderia estar na chapa agora. É assim que a gente faz oposição, com coisas concretas. Agora, usar o PIX, que é uma mentira, assim, ó, primeiro, né, o PIX ele é um mecanismo de pagamento já. Então, dos bancos oficiais, já estava muito bem monitorado, a Receita monitora, porque, assim, Casselli, se você vai fazer um PIX de 50 mil reais, cara, alguma coisa está estranha, vamos ver, tu tem caixa na tua empresa, tu recebeu, tu tem como receber, ou esse dinheiro não tem como dizer de onde veio?
Ah, é porque eu soneguei imposto. Então tem que pagar imposto, porque o imposto que tu sonegou, ele paga a saúde, ele paga a educação, ele paga a manutenção de estradas, ele paga a polícia. Então o imposto paga os serviços públicos. Ok? Então, imposto que é devido tem que ser pago. Então tem gente que usa mecanismo para burlar isso. Mas já era monitorado nos bancos oficiais. O que é banco oficial? Banco do Brasil, Itaú, Santander, Caixa Econômica, né? Ok. E esses bancos digitais? Esse não estava sendo tão monitorado. O que é o banco digital? É o Nubank, é o C6 Bank. São bancos que não têm uma sede fixa. Só fazem transação digital, o dinheiro está lá. E muitos estão atrelados a bancos oficiais, você sabe disso? Sim, mas não tinha uma fiscalização tão grande nesses bancos. Então, a Receita Federal só jogou a fiscalização para cima disso também, e ponto final. Se você não está lavando dinheiro, tu lava dinheiro? Tu, por exemplo, recebe propina de venda de refinaria, ganha joias, vende no exterior, traz para o Brasil e depois você quer botar na tua conta para receber em Pix, você precisa lavar dinheiro? Isso é uma lavagem. É, que tem gente que lava dinheiro assim, né? Tu sabe que tem um cara que estava como governante, era presidente, ele vendeu uma refinaria que valia uns 4... Eles falam que poderia valer até 4 vezes mais, ele vendeu por uma mixaria, tá? E aí ele começa, depois de vender para um grupo saudita, ele começa a receber presentes desse grupo saudita em joias. Até posso estar errado com relação a valores, as cifras, que deveriam ter sido nessa venda, essa refinaria deveria valer perto de 2 bilhões de reais. E foi vendido por 400 milhões? Agora não estou, realmente os valores me fogem, mas é alguma coisa assim gritante. Eu vou pegar uma matéria aqui da CNN Brasil, que nem é o órgão mais progressista, tá? E muito pelo contrário, ele foi muito chapa branca demais no governo Bolsonaro, tá? E aí a matéria da CNN Brasil refinaria da Petrobras foi vendida abaixo do preço de mercado para árabes durante a gestão do Bolsonaro, aponta a Controladoria Geral da União, tá? Lembrando a vocês que a Controladoria Geral da União é um dos órgãos onde os responsáveis eles não estão atrelados a nenhum governo, seja ele como foi do Jair Messias Bolsonaro, agora Luiz Inácio Lula. Isso é importante. Eles fazem um parecer e levantam questões que estão independentemente de cor partidária. Eu acho isso correto. Então, isso pode, né, Cato? Isso pode e deve, né? Tem que fazer assim. A refinaria foi vendida por 1,6 bilhão de dólares, tá? Só que a CNN, por ser chapa branca, não falou qual é o valor estimado. Então eu errei as cifras, porque é um valor extremamente maior. É um negócio abissal. O valor que deveria e o que foi negociado. E aí eu só vou buscar aqui num outro aqui qual é o valor que deveria ser. O valor aí eu botei aqui no site brasildefato.com.br. O nome da matéria é Petrobras encaminha a recompra da refinaria na Bahia, privatizado por Bolsonaro. E aqui eles colocam que o valor estimado dessa refinaria é de 3,92 bilhões de dólares. Ou seja, foi vendido pela terça parte. Terça parte. E é lógico que uma terça parte de 4 bilhões, tá? Que vai dar aí fácil, uns 3 bilhões e meio. É fácil ficar te dando presentinho em joias, tá? Relógios, tá? Porque se eu lucrei 3,5 bilhões, se eu te der uns 500 milhões ainda tá boa a comissão, né? E uma coisa, não precisam acreditar no que falamos, porque o que falamos
é fácil de provar, porque o que nós estamos falando é o que nós fomos buscar. E você tem ferramentais, vai no Google, faça uma pergunta e escreva o que você quer, e muitas vezes o Google vai te responder. No caso específico do Pix, voltando ao assunto do Pix, eu ouvi atrocidades ao longo dessa semana, que terminou e a hora está iniciando, de que, o meu pedreiro, ele trabalha para mim, mas ele movimenta grandes... de fato, isso pode ocorrer. Um bom pedreiro, ele vai fazer N obras, certo? Ele movimenta por mês mais de 80 mil, eu acredito. Mas não vai ter, o problema do Pix não é isso. Ele pode movimentar isso. Não vai ter taxação nenhuma, ele não vai pagar a mais por nada. Ele vai ter, eventualmente, que justificar esses valores. Porque senão fica fácil você comprar apartamento, 52 imóveis, é bom que se lembre. Em dinheiro vivo? Em dinheiro vivo. Fica fácil, né? Aí, é sopinha do mel, né? A movimentação do dinheiro é uma coisa, e quando a gente pensa em imposto de renda, é o lucro. Então, ou ele recebe o dinheiro tal, mas compra isso, compra aquilo, paga as pessoas... Porque o que a gente tem no banco, que a gente declara no imposto de renda, Castelli? Então, para muitos aqui que declaram imposto de renda, é qual o teu saldo no banco no último dia do ano. É isso, é o que você tinha no início do ano e no final do ano. Estou falando, vocês podem, eu vou dar o meu Pix, vocês podem me ajudar, porque o meu saldo no começo e no final é uma calamidade. E é isso, então assim, se no início do ano eu tinha R$10 e no final do ano eu tenho 100 mil reais, eu tive um lucro absurdo de quase 100 mil reais. Você anda com Messias, hein? Tá? E aí, se isso acontece, aqui tem uma taxação, porque eles vão ver da onde, e aí vão ver se eu tenho um trabalho que eu declarei durante o ano que me permite ter esse acúmulo de renda. Isso? Eu sou um gari, eu ganho um salário mínimo, eu não consigo no final do ano ter 100 mil reais. Eu sou neurocirurgião, recebo em média 30 mil por mês. O meu gasto foi mais ou menos 15 mil por mês, que já é bastante, mas sobrou 15 mil no decorrer de 12 meses, é possível ter 100 mil. Sim. Então tá ok, você vai pagar o imposto por isso, não tem nenhum problema. Mas o gari que ganhava 2 mil reais e vai ter 100 mil, esse dinheiro veio da onde? Senhores, outra coisa importante dentro do tema Pix. Na loja, se eu comprar acima de 5 mil reais, eles vão querer cobrar a mais. Não é legítimo isso. Isso não pode acontecer. Isso não é legítimo. Isso não é exequível. A loja não vai cobrar, não pode. Isso ela vai estar incorrendo num crime em fazendo. Não tem que cobrar nada. E aí, Castelli, eu acho que a gente tem que sempre pensar no tema sobre o Pix, né? É que às vezes a gente gasta tanto tempo para desmentir uma mentira, que quando a gente está desmentindo a mentira do Pix, eles já estão criando outra. Então acho que a gente tem que sempre dizer assim, é a forma deles lidarem com a oposição que é irresponsável, que é para atrapalhar a condução do país, tá? Quer discutir se o plano de educação está adequado? Discute o plano de educação. Quer discutir se as ações do Ministério estão corretas ou não? Discute, mas de uma forma adequada. Eu quero saber se a gente vai fazer mais construção de unidade de saúde ou não. Vamos contestar, vamos conversar. E é isso que a gente faz numa oposição responsável. Não, eles criam fantasmas, eles criam... Quando você não tem condições de ir no campo das ideias, discutir as coisas, você tem que lançar, sabe? Factoides. Exato. Para você, sabe, colocar uma nuvem, uma cortina de fumaça e seguindo em frente no seu desgoverno. Sim. Tem até... Eu sei que você já queria estar trazendo isso como uma última coisa. E aí eu queria dar Você joga tarô também, é isso? Isso. Eu queria te trazer uma outra notícia.
No município, só para pegar o exemplo de como a gente poderia ser, se eu fosse da oposição, eu sou agora, entre aspas aqui, vamos fazer ficcionalmente que eu me filiei a um partido de extrema direita e queira fazer oposição responsável, tá? Eu poderia pegar uma notícia que tem aqui no município Blumenau e dizer assim, ó, Blumenau e Indal receberão unidades básicas de saúde de grande porte, tá? E o que é essa notícia? Então ele diz que Blumenau vai receber uma unidade de atenção básica de porte 5. O que é o porte 5? É uma grande unidade de saúde e que ele pode ter até 5 equipes de SF. E que nessa unidade, que vai ser construída pelo PAC, tá? Com verbas do governo federal e vai vir para Blumenau, que é uma grande notícia, mas eu sou da oposição, não vou falar disso. Então, apesar de ser uma grande, eu vou me calar, tá? E aí eu vou dizer assim, mas como uma área, uma unidade de 1.000 metros quadrados, mas que absurdo, a gente já tem o AG aqui, a gente não precisa ter uma unidade porte 5 aqui, porque a gente tem o AG. Então, Blumenau já não precisa mais disso, porque o nosso AG é muito melhor que essa unidade do governo federal. E isso se eu fosse um cara, estou simulando ser um cara da oposição, tá? E que não, a gente não precisa tudo isso. Então eu posso questionar um projeto de uma forma um pouco mais... Mas agora falando sério, né, Castelli? Essa é uma notícia muito boa. A vinda da uma unidade tipo 5 para Blumenau é muito boa. É uma pena que venha uma só. É isso que eu ia falar. Você mesmo, já colocamos isso em outras situações, que Blumenau precisaria no mínimo de 3 unidades. Isso da UPA. Aqui é uma unidade de atenção básica de um porte. Só que o que aconteceu? Quando o Blumenau fez a opção de trazer as unidades de atenção básica para dentro do AG e transformou o nosso velho AG, que funcionava bem... Bagunçou geral. Bagunçou geral. Acho que o termo técnico é esse, tá? Deixou de ser um AG, um ambulatório geral, para um BG, uma bagunça geral. Para virar a casa da mãe Joana. Coitada da mãe Joana, né? Porque eu nem sei por que a casa dela é bagunçada. Eu não conheço nenhuma Joana que seja mãe. Eu vou até um dia perguntar, né? Se aí tem alguma Joana, pergunta, tua casa é bagunçada? Mas o AG virou a casa da mãe Joana. Como eu sou trumpista, House of Mary Joy. Tá? E aí, a casa da mãe Joana virou nessa bagunça que tem, fez com que a população ficasse desassistida, maltratada, mal acolhida, porque não tem espaço adequado e não tem espaço para as equipes trabalharem. Tá? E não tem equipes. Então... a gente precisaria de uma estrutura como essa. Olha só que diferença é alguém que pensa saúde de uma maneira organizada. Não é como foi a gestão aqui, Mário e Maria, e não é como esse grupo que está ali. Uma unidade como essa, eles vão ter uma ampliação, tá? Para espera para 72 lugares em sala de espera. 72. Lá no AG Fortaleza não cabem 30, tá? No AG do Garcia também esse volume incluindo assentos adaptados para deficientes, locais adaptados para deficiente e para pessoas com obesidade, cadeirantes e área lúdica para crianças, com infraestrutura de novos sanitários, incluindo um banheiro família. O que é banheiro família? É porque quando eu tenho que trocar a fralda de uma criança, por que está sempre o fraldário no banheiro feminino? Então quer dizer que você, pai, não levava teus filhos na unidade de saúde? Sim. Tu é pai? E troquei fraldas, lavei o popô muitas vezes. Eu tive 5 filhos. E aí, se você está num AG e que você precisa ir trocar a fralda do teu filho, você é homem, você não tem espaço no banheiro masculino. E quando a mãe está acamada, certo? Aí é o pai que está com a criança. E aí ele fica à mercê, vai ter que entregar o seu filho para uma enfermeira fazer a troca do... Isso pode, cara? Não pode.
Segundo ponto que tem essa unidade, tá? Tipo 5, que vai ter aqui do governo federal para cá, tá? Uma expansão para 19 consultórios. E olha só a estrutura que eles têm: 19 consultórios nessa unidade. 4 ginecológicos, 7 odontológicos, 3 interprofissionais. Quem tem de profissionais? Assistente social, psicólogo, fono, tá? 5 para atendimento médico e enfermagem. Então, só nisso aqui a gente está falando, tá? São 19 consultórios, 4 ginecológicos, 7 odontológicos, 3 interprofissionais e 5 de atendimento médico hospitalar. Quantas salas de atendimento a gente tem, por exemplo, no AG do Garcia, que é um dos maiores que tem? Não chega a isso. Nem de perto. Tá? Nem de longe. Práticas coletivas, sala ampla para formação em ações de saúde comunitária, fortalecendo a participação social e a educação em saúde. Sala grande. Você tem alguma sala de reunião grande para isso? Aberta a essa ação coletiva para a comunidade? Não tem. Tem um núcleo administrativo, lógico, né, que eu preciso ter sala de reunião, de atividades preparatórias, telesaúde. O que é telesaúde? Eu, lá do Centro de Saúde do Idoso, eu posso falar com você, se eu fosse médico dessa unidade, e eu tenho uma sala com câmera, com microfone, e que a gente possa conversar lá. Essa interação entre profissionais, ela é muito, muito saudável. E eu posso também, nessa sala de telesaúde, colocar você, que é um paciente geriátrico, e eu lá do Centro de Saúde do Idoso conversando contigo para fazer uma atividade de telesaúde, porque pode eu, de repente, numa atividade assim, dar conta da tua queixa, para não precisar ir até a minha unidade. Ter deslocamentos que às vezes pode ser muito ruim para o idoso, né? E evitando deslocamentos desnecessários. Instalações apropriadas para conforto da equipe. O que é conforto da equipe? Eu preciso descansar. Depois de um turno de trabalho de 6 horas, 8 horas... Até mesmo para a sua alimentação adequada. Perfeito, porque médico come, tá? Se alimenta. Sim. Enfermeiro também. Sim. Vai no banheiro. A saúde também se alimenta. A gente vai no banheiro também. A gente precisa ter tempo para descansar. Enfim. 3 salas para reunião e atividades preparatórias. Tá? Anfiteatro para eventos, seminários e educação permanente. Anfiteatro. Anfiteatro, lógico, não vai ser 1000 pessoas, mas um anfiteatro daqui a pouco para 40 pessoas. Porque a comunidade vai lá, vou fazer o dia da diabetes. E aí eu posso pôr lá para fazer uma aula, tá? E sala de simulação. Até mesmo, por exemplo, no bairro Garcia, tem situações, uma situação macro, por exemplo, como tem reivindicações da população relativas o meu postinho de saúde lá na rua X não está adequado, essa comunidade ir lá sentar-se de forma adequada e fazer a sua reivindicação. Eu acho que é válido. Então isso daqui é a proposta que vai vir. Lógico que tem uma organização do Ministério da Saúde, tá? E que conheço bem. Na matéria aqui, eles buscaram as informações com Felipe Proenço, que é colega meu lá na época do Rio Grande do Sul, na época que a gente militava no meio estudantil. Hoje ele é secretário da Atenção Básica, né? Então um cargo importante dentro do Ministério. E isso sim é um projeto adequado. Isso sim a prefeitura aqui tinha que ter pensado em organizar dentro dos AGs, para que os AGs dessem conta. Os AGs, para falar a verdade, eles deveriam ter virado as equipes de multi, que é uma outra coisa, mas aí é um outro programa, a gente conversa. Porque quando a gente analisa projetos como esse, aí a gente pode fazer a crítica. E é por isso que eu consigo fazer a crítica de uma forma responsável e de uma forma propositiva para a gestão municipal aqui de Blumenau. Crítica com coerência. Porque a gente critica o que tem aqui, não vou criar um espantalho, dizer que eles estão preparando o fantasminha, o Gasparzinho, o fantasminha para fazer não sei o que com as criancinhas. Não, eu tenho que falar sobre o que a gente tem. Então é essa forma que a gente pensa em como se faz política, tá? E espero que a gente possa
construir isso cada vez melhor na cidade, fazer uma oposição cada vez mais qualificada, trazendo informação como está aqui. Então, quem quiser mais informações aqui, essa matéria está no município Blumenau, né? E o título é: Blumenau e Indaial receberão unidade básica de saúde de grande porte, tá? Essa é a boa notícia da semana, Castelli. Sim. E é com ela que nem tudo são cinzas. E olha que nós estamos no momento de cinzas, foi de forma propositada. Cato, um forte abraço. Antes de mais nada, né, queria saudar. Tem uma coisa que nós acabamos. Não posso terminar. Agora é minha vez de pegá-lo. Tem uma coisa importante. Nem tudo acaba bem, não. Hoje teve um grande esportista brasileiro de 19 anos que ganhou um jogo maravilhoso. Eu vi os melhores momentos, assim. Eu acompanhei muito tênis, assim, porque eu gosto de tudo que é esporte. Eu lembro que eu assistia guri, assistia TV Manchete. Lembra TV Manchete? TV Manchete parecia cada esporte mais estranho e eu gostava de assistir. Eu assistia disputa de badminton, numa época que ninguém falava de badminton. Você sabe que a Rede Manchete, a TV Manchete, era a única que fazia realmente uma programação que concorria com a Globo, porque as outras estão fazendo mais do mesmo. Elas imitam porcamente, e isso não é fazer concorrência. Sim, e a TV Manchete aparecia cada esporte diferente. Eu assistia coisas de inverno, do trenó, do esquife e tal, e era muito legal. As transmissões de carnaval foi na TV Manchete. Isso. E por isso eu conheço um pouco de regras de golfe, de tênis, de qualquer coisa que eu assiste. E no tênis, tá? O João, um guri de 19 anos... João Machado, né? João Fonseca. E ele hoje jogou com o Rublev, que é um russo top 9, que está há vários anos entre o top 9. Então não é um cara que chegou lá à toa, é um cara que está lá... Não chegou entre os top 10, é esse ano, não. Ele está há muito tempo ali. Ele destruiu o Rublev. 3-0. 3-0, tá? É um molecão de 19 anos. E é impressionante que o que mais me chamou a atenção é que nos momentos mais difíceis do jogo, aonde a meninada treme um pouco, porque é lógico, é natural, né? Ele foi para cima e com uma frieza, com uma firmeza, ele ganhou os pontos importantes do jogo. E isso é importantíssimo. E isso faz com que... porque os bons, tá, o Rublev, cara, ele sabe quem está do outro lado. A molecão está começando agora. A hora eu vou começar a endurecer e ele vai tremer. Aí quando ele tem a resposta contrária, e agora? Ele não podia ter feito isso comigo? Eu sou o top 9. Então foi um jogaço, os melhores momentos que eu vi, não acompanhei todo, porque 2 horas e pouco não consigo mais fazer disso. E foi um jogaço. E eu acho que você queria chegar no futebol. Exatamente. Isso pode, Cato, a maior contratação, Memphis Depay. Sabe qual? Eu digo e acompanho, mas falando por mim, e eu acho que você, sem paixão clubística, não é exequível um profissional custar ao clube 120 milhões de reais por ano. E detalhe, isso não estão colocados. Não pode. Não, 120? 118 milhões em país. 10 milhões por mês? Não, e detalhe, isso não está contabilizado 2 carros blindados, motoristas qualificados e seguranças, uma casa para... Cara, tem um monte de coisas, e cozinheiro particular específico, e uma série, esses valores não estão, isso que eu acabei de mencionar não está contabilizado nisso. E detalhe, esse valor já está sem não tem nenhuma taxação, é líquido, é livrinho para o bolso de Memphis Depay. E detalhe, se ele chamar a atenção de um clube na Europa e o valor custar 10 milhões de euros, a metade disso vai para o bolso dele. Isso pode, Cato? Não pode, né? Agora eu te peguei, viu? Tu pensa tudo, né? Viu?
A gente tem um repasse importante aqui que vem da patrocinadora, né? Que é de 57 milhões. E o valor ele coloca aqui que pode chegar, receberá um piso de 82 milhões. Eu estou vendo aqui uma notícia no ge.globo.com, né? E que ele coloca lá, receberá um piso de 82 milhões e a cifra pode chegar até 120, caso cumpra metas esportivas, e que vai conseguir, porque... vão ser muito exequíveis, né? E aí, mesmo com um repasse aí de quase 60 milhões da patrocinadora, são 60 milhões dividido por 12... arque com 60 milhões, arca um pouco, vai arcar com bem mais do que isso, mas é um clube que já está com um ônus considerável, concorda comigo? 60 milhões ao ano para um clube como o Corinthians, ele equivale a quase 5 milhões ao mês. Não, estamos falando de apenas tão somente um jogador. E o elenco de grandes clubes como é o Corinthians, ele não tem 10, 15, 20, são 30 jogadores. É um contrato que a gente carece estudar, tá? Mas é a famosa aquela irresponsabilidade, e aí nós temos que fazer uma menção honrosa ao Mulambos, que eles fizeram isso. Todo o dirigente... explique quem são os Mulambos. Mulambos são os flamenguistas. Um forte abraço ao Zezito, José Sarmento, nossa audiência, nosso fã assassino. Eu não expliquei o que é o fã assassino. Sabe por que surgiu a terminologia fã assassino? Quando o fã assassino é o cara que matou, o fã que matou o John Lennon em 1980. Ele tinha recortes, ele era fã assim incondicional. E ele deu 3 disparos no... Sim. Aí o cara, no meio jornalístico, o cara que nos acompanhava em coluna, estava sempre ali fazendo uma menção e tudo mais, fã assassino. Aí criou esse jargão no meio jornalístico. Uma coisa acho que importante, né? Mas não terminei de fazer a menção honrosa aos Mulambos, nem esse flamenguista. Eles colocaram no seu estatuto, reformularam o estatuto e responsabilizaram civil e criminal presidente e dirigentes que malversarem com o dinheiro do clube. Isso é um espetáculo, porque dirigentes fazem o que o presidente do seu clube, ele vai sair, e o outro que vai segurar a bucha de canhão. Que é o que está acontecendo desde a gestão... Para muitos acontece há décadas. André Sanches, né? Ele já vinha com essa política e por isso que a gente teve tanta dificuldade. Por mais de que a gente tenha tido... Eu posso falar o apelido do André Sanches? Não. Que grosseria. Por favor. Por favor, posso falar? Pode falar. Ele é conhecido como cara de areia mijada. Eu acho que essa tradição disso começa com um evento que deu certo, mas a gente não sabe até que ponto começou a impactar ali as contas do Corinthians. A vinda do Ronaldo Nazário para o Corinthians. Foi uma grande contratação, teve benefícios esportivos. Ele trazer aportes de patrocinadores naquele momento. Mas mesmo assim, ali começa um descontrole de todas as contas. Perfeito. Depois disso vem Adriano, e a gente consegue montar grandes times mesmo assim. Só que também tem um descontrole muito grande na questão empresarial. Teve lá vários jogadores que a gente não sabe por que estavam lá, mas era um empresário amigo de fulano ou Beltrano. Então, Corinthians... Isso não é um malefício só do... Ele está numa má gestão econômica e financeira enorme e a gente vai pagar um preço muito grande lá na frente. Né? Porque a gente... vai ter que talvez conviver com épocas muito ruins, mas enfim. Porque o Corinthians hoje ele consegue, com um pouco de sorte, onde eu li na imprensa e assistindo programas esportivos, ele está conseguindo pagar os juros da dívida do estádio. O que a gente hoje tem aqui do contrato que eu estou lendo aqui, né?
que no contrato de trabalho o Corinthians garante que após todos os descontos legais, o Memphis Depay deverá receber 28 milhões. Tá? Então, a gente precisa entender esse valor do contrato, quais são os descontos para lá e para cá e o que o Corinthians tem que pagar de verdade, né? Mas enfim, né? Eu acho que isso também é muito da inveja, dos ciúmes, a gente ter cada item um bom time montado. 8 milhões e 308 mil cada. Mas se ele tiver vai ganhar 8 milhões e 300 mil, se ele ficar na seleção, a seleção do mês. A gente tem uma coisa que foi interessante, foi que a gente não foi para a contratação de mais jogadores de uma forma enlouquecida, né? Então a gente conseguiu reformular contratos. Foi enlouquecida? Mesmo desempenho foi o quê? Não, mas nessa janela que abriu agora no final do ano, porque se fizesse mais uma ou duas loucuras, o clube não aguentaria, né? Então por isso que para mim o tal do Pogba, ele é só cortina de fumaça e vamos lá. Tá? Mas enfim, encerramos aqui. Viu como mais essa rapidinho, quando começa a falar do Corinthians e as coisas vêm a cena, ele vem com isso. Teu time está classificado na Copinha? Está. Tá, mas passou sufoco, né? 3 empates, sufoco e uma difícil. Vitória com um jogador a menos. Tá bom. E o Corinthians já passou para nós. Contra o moleque travesso lá no seu estádio. A gente passou agora ontem o jogo 1-0 o Corinthians, né? Uma goleada, hein? Mas é assim que se faz. E é que você está falando com o maior campeão da Copinha, né? Meu Deus do céu. E eu acho que isso é legal. Eu sempre gosto dessa Copa São Paulo de Júniors, porque para mim é o torneio que a gente devia dar muita atenção e devia fazer ele já foi maior. A gente devia fazer vários torneios como esse durante o ano, ou fazer um torneio que durasse mais tempo, né? Agora tem os brasileiros sub-20, que o Vasco é o atual campeão. É bom que você coloque o Vasco é o atual campeão. A gente precisa dar estrutura para essa meninada jogar. O é atual bicampeão sub-20, isso ele não coloca. Isso o Cato não noticia. Sabe por que ele é campeão da sub-20? Porque na sub-20 não tem como cair para a segunda divisão. Você já viu o microfone com asa, certamente. Encerrando esse momento de descontração, né? Castelli, semana que vem a gente vai estar aqui num programa um pouquinho, né? Talvez mais curto, a gente vai ter que... Não iremos falar do Corinthians? Acho que não vai precisar, né? E seguimos. Agradeço aí mais uma conversa aí que a gente vem travando aqui. E valeu pelo bate-papo. Um beijo, um abraço aí a todos. A todas as pessoas que nos acompanham aí no Pod Blue. E eu sempre falo, né? Eu devia falar no início, né? Curtam, compartilhem, né? Comentem, né? Qualquer pergunta que vocês façam ali, a gente vai estar respondendo aqui no programa. E para você comentar, perguntar, participar, tal e qual o Pix, não tem taxação, certo? Essa foi boa. Tchau. Pode abraço. Valeu.